Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula eu quero explicar para você como funciona a construção ou a atualização de um perfil dentro do Google de uma maneira muito objetiva. Eu vou classificar em 5 categorias, tá? De 1 a 5, quais são as principais prioridades de um perfil, o que é mais necessário e o que é menos necessário. Então eu classifico como o que é obrigatório. E aqui eu colocaria o que é obrigatório? O nome e o segmento. Eu preciso muito acertar o nome e o segmento. Isso é primordial para o sucesso do meu perfil, né? Eu tenho que fazer com que o meu cliente tenha muito mais visibilidade. Como eu faço isso? Acertando a maneira que eu construo ou acertando a maneira que eu atualizo esse perfil. Então eu preciso começar acertando o nome e o segmento. Então vamos supor agora que o meu cliente ele seja um dentista. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Mafra, posso utilizar palavra-chave no nome? Sim. Existe uma atualização nova do Google que permite que você use palavras-chave no nome. O que eu não posso é pecar pelo excesso. Tem pessoas que enchem de palavras-chave. Não. Tente limitar o nome a 90, no máximo 98 caracteres. Tente não passar disso, tá? Porque isso vai te ajudar muito na hora da sua estrutura dentro do perfil. Eu vou compartilhar aqui com vocês um estudo do próprio Google, tá? Onde ele fala, sim, você pode utilizar palavras-chave no perfil. Tá? Isso é muito novo. Antigamente você tinha muitos problemas, hoje não. Então, aqui, ó, sim, é possível usar palavras-chave no nome do perfil de Google Meu Negócio, desde que sejam relevantes e correspondam às necessidades do seu público. Para identificar palavras-chave relevantes, pode analisar o seu público e pensar em quais termos você usaria para procurar os seus serviços ou os seus produtos. Aqui ele está dizendo, se imagine como você buscaria. Como você hoje buscaria por um dentista. Eu estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu não tenho nenhum dentista que eu conheço, eu não tenho nenhuma indicação. Como eu procuraria? Dentistas em Campo Grande. Ou seja, se o meu dentista se chama João Maravilha, tá? Vamos colocar aqui, João Maravilha é o nome do meu dentista. Lembrando que nessa aula nós não vamos ensinar a construir uma ficha, porque nós já temos essa aula. Essa aula aqui é para que você entenda o formato. E eu te digo que você só cria uma ficha depois que você assistir toda essa aula, para você entender como funciona todo o contexto dessa estrutura, tá? Então vamos dizer agora que o meu cliente ele se chama João Maravilha, tá? Eu já sei o nome do meu cliente, João Maravilha. Então eu vou anotar aqui, ó, João Maravilha. Anotei o nome dele aqui, tá? Como são as buscas hoje, tá? Se eu fizer uma busca simples e objetiva aqui, ó, deixa eu abrir uma aba nova aqui e eu vou fazer uma busca. Ó, nova aqui, eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Normalmente, as pessoas buscam por dentista. Dentista, eu estou em Campo Grande, Olha lá. O que vai aparecer para mim? Dr. Gerson, dentista. Doutora Graziele, dentista. LE Odontologia, ó, odontologia. Você percebe que todos eles estão usando a palavra-chave no nome? Os que estão nas primeiras posições? Ó, todos que estão nas primeiras posições estão usando odontologia ou dentista, certo? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um estudo de palavras-chave para ver quais as palavras-chave têm mais buscas, tá? Onde eu faço isso? Lá no SEMrush ou no próprio planejador de palavras-chave do Google Ads, nós temos uma aula ensinando a fazer isso. Então, faça essa pesquisa. Eu fiz uma pesquisa aqui e mostrou para mim que dentistas têm uma busca muito maior do que odontologia. Então, eu já entendi que dentista tem uma busca muito maior. Eu te aconselho a baixar a ferramenta da Plepper, eu sempre falo sobre isso para vocês, porque quando você fizer uma busca aqui, ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou lá no Google Maps, eu gosto muito de fazer isso, mas isso é uma estratégia que eu gosto de usar, tá? Então, eu vou no Google Maps, e vou trazer essa estratégia aqui, ó. Vou no Google Maps e vou digitar aqui, ó. Dentista em Campo Grande. Eu vou analisar os meus concorrentes. MS. Ó. O que vocês podem perceber? Ó, tirando o patrocinado, que é os dois primeiros que estão aqui, o outro é Doutora Graciele Magalhães. Ela tem uma categoria principal que é dentista, tá? A segunda é a doutora Ana, que também é dentista. E percebam, as duas têm a palavra-chave dentista no nome. As duas têm. Ou seja, é interessante e é necessário que você coloque a palavra-chave no nome. O que eu não posso é colocar no nome, por exemplo, dentista, clínica odontológica, cirurgião dentista, isso não tem lógica. Então, eu estou colocando aqui dentista em Campo Grande, tá? Ou simplesmente dentista. Eu prefiro colocar apenas a palavra dentista e dentro do perfil eu fazer várias estruturas colocando como dentista em Campo Grande, cirurgião dentista, aí se ele é periodontista, se ele faz implante dentário, aí eu vou trabalhar tudo isso lá dentro do perfil. Então, ele é um dentista. Por quê? A pessoa que é leiga, ela não sabe a diferença entre um dentista, entre um ortodontista, entre um endodontista. Então, todos que eles forem buscar, é dentista que coloca aparelho, é dentista que faz implante, então eles sempre vão buscar por dentista. Por isso que a palavra dentista tem uma busca gigantesca. Prontos, entendemos aqui. Então, meu cliente, que é o Dr. João Maravilha, vai se chamar João, ou Dr. João Maravilha, dentista. Ou dentista, Dr. João Maravilha. A semântica das palavras, ela não vai interferir se o dentista está em primeiro, antes do nome, ou se o dentista está depois do nome. Quem não sabe o que é o semântica, coloque aí no dicionário. Então, para você entender. Peraí. Mais fácil aqui, ó. Só para vocês entenderem, porque eu sei que muitas pessoas vão me perguntar o que é semântica. Ó, semântica nada mais é que
mesmo significado, tá? São línguas naturais, ou seja, componente do sentido da palavra, interpretação, entenderam? Ou seja, eu posso utilizar ela da mesma forma. Então, se eu coloco dentista, Dr. João Maravilha, ou Dr. João Maravilha, dentista, perfeito. E é o ideal que eu utilize isso. Por quê? Porque é a forma que as pessoas buscam. Pronto, entendi qual é o nome, acertei. Está definido que nós podemos sim usar palavras-chave no nome. Está aqui dizendo, isso é uma atualização. Antes, tínhamos muito problema em relação a isso. Hoje não temos mais esse tipo de problema. Tá aqui, tá? Ó, o que você pode entender aqui, ó. No entanto, não é permitido adicionar informações desnecessárias ao nome. Lembra que eu falei? Encher de informações, tá? E aqui mesmo, ó, você pode ver que ele fala que você pode utilizar as palavras-chave lá no Google Trends ou no SEMrush. Perfeito? Conseguiram entender a lógica. Então, primeiro eu preciso acertar nome e segmento. Consegui entender qual que é essa estrutura de nome e segmento? Tá perfeito aqui? Tá entendido sobre como funciona? Show de bola, maravilha. Qual que é a segunda etapa que eu preciso? Cadê onde eu anotei aqui para trazer para vocês? Tá, isso é o obrigatório, tá? Então, dentro da estrutura obrigatória, acertar nome, acertar segmento e ter todas as informações completas. Mafra, o que são informações completas? As informações completas, elas têm que ser corretas. Telefone, endereço, o CEP, se tem sala, colocar a sala. Por quê? Essa é a base estrutural do meu negócio, que eu vou usar para fazer citações, tá? Depois eu vou explicar sobre isso, que é a parte do NEP. Mas então, o que eu preciso? Quais são as três principais informações? O nome, o segmento. Então, a gente já decidiu aqui que o meu cliente vai chamar Dr. João Maravilha, dentista. O segmento dele principal é dentista. Lembrando que ao criar uma ficha, eu vou colocar apenas um segmento. Mafra, eu posso colocar outros segmentos? Pode. Mas no momento de criação, para que ajude na verificação, apenas um segmento. Ponto, tá? Então, estou criando a ficha do meu cliente, eu vou criar da maneira que eu acertei o nome, acertei o segmento, e eu vou colocar todas as informações corretas. Isso é obrigatório, tá? Então, você precisa acertar isso de uma maneira que você realmente consiga entender. Qual que é o segundo passo? O que é necessário. Necessário não quer dizer que seja obrigatório, mas lembrando que o que é necessário vai interferir no resultado de busca, ou seja, na relevância do perfil. Lembrando que o Google entrega por distância, relevância e destaque. Eu preciso ter uma boa relevância. Então, o que é necessário ajuda na relevância. Na parte do necessário, eu trouxe aqui para vocês o que é. As avaliações. É necessário. E um detalhe muito importante. Nas avaliações, eu tenho que prezar pela qualidade, não somente pela quantidade. É claro que quanto mais avaliações eu tiver, mais o Google vai olhar para o meu perfil, ou seja, o perfil do meu cliente, vai falar, pô, interessante. É um perfil que tem boas avaliações. E lembrando que a quantidade de avaliações, ela não é um fator de relevância, mas ela sim é um fator de informação para o Google, tá? Então, entendo o que é informação e o que é relevância. Ele ajuda nas informações. Então, quanto mais informações eu tenho, juntando as informações, eu aumento a minha relevância. Então, ela é um fator de informação para o Google. Outro detalhe importante, todo novo paciente que está em busca de um dentista que ver boas avaliações, isso será um fator de decisão. Ou seja, ele vai decidir baseado em boas avaliações. Agora, a nota do perfil, sim, é um fator de relevância. A nota. Se eu tenho uma nota 5.0 ou 4.9, é óbvio que a minha relevância vai ser maior, mas não é um dos fatores, mas é o maior que a do meu concorrente que tem uma nota 4.2. É óbvio que o Google vai entender que o meu é muito melhor, então ele vai me ajudar na relevância nesse sentido. Então, quanto melhor as notas, maior o grau do meu perfil em relação aos meus concorrentes, em relação aos outros dentistas, tá? Então, essa percepção que vocês precisam ter. Então, nessa escala, eu colocaria ali na parte B, que é necessário, são as boas avaliações. E um detalhe muito importante, tá? É uma atualização também do Google. Se nessas avaliações que